Eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas sim mais uma janela de oportunidade está se abrindo no mercado financeiro e pode fazer você, criatura de Deus, ganhar muito dinheiro por conta do conflito entre Estados Unidos e Irã. Se você não sabe, olha só, o petróleo já subiu mais de 50% em 39 dias de guerra e o barril de petróleo superou $110 após a ameaça de Trump ao Irã. Eu sei, você sabe, sua avó, teu cachorro papagaio sabe que quando o petróleo fica mais caro, o combustível, o frete, o transporte de todos os alimentos, serviços, a energia fica mais cara. E isso acaba fazendo com que a inflação, aquele vilãozinho aí do capitalismo, apareça e assombra o terror principalmente das pessoas mais pobres. Em meio à guerra, analistas do mercado sobem estimativa de inflação pela quarta semana seguida. Ai, mas Diego, esse negócio aí de IPCA, isso aí é só uma sigla, isso aí não afeta, não vai me afetar, não me afeta em nada. Muito pelo contrário. Não é só o preço dos produtos no mercado que você compra, que você gasta seu suado dinheirinho, que vão ficar mais altos. Não. A inflação mais alta também significa uma taxa de juros mais alta. Então, por mais que a tua caixinha, o teu cofrinho, o teu tesouro Selic estão rendendo mais, isso aqui acaba sendo ruim no fim das contas, mas acaba abrindo sim uma janela de oportunidade. No Boletim Focus, que é o relatório de mercado em que o Banco Central pega a opinião dos principais analistas e agentes de mercado sobre o quanto eles acreditam que vai estar a taxa de juros no fim do ano, a taxa Selic. Há 4 semanas atrás, a média do mercado estava aqui em 12,13% ao ano. Enquanto que agora a taxa de juros vai terminar 2026 em 12,50%. Uma outra maneira da gente tentar prever qual vai ser a taxa de juros é o que a gente chama de DI futuro. É uma taxa de juros futura que o mercado fica tentando apostar, prever quanto que eles acham que a taxa vai subir ou cair lá na frente, com base em todos os riscos que estão na mesa. Se está tendo guerra ou não, se o governo está tomando medida A ou B, se está tendo um ataque alienígena no planeta Terra ou não. E essa taxa de juros, pessoal, quando a gente pega de um ano para trás, ó, ela estava aqui, ó, próxima dos 15% ao ano, e a Selic do Brasil permaneceu em 15% ao ano durante muito tempo, até que a expectativa de juros começou a cair, ó. O mercado começou a aliviar, ela chegou a cair de fato, ó, para próximo de 13% ao ano. Enquanto que agora o mercado já está projetando novamente a taxa de juros lá para cima de novo. Hoje, inclusive, a gente observa uma alta em todas as taxas de juros para os próximos meses. A previsão, né, a expectativa, terminando aqui o ano de 2026, ó, em 14,31. É isso que o mercado espera receber com base em todas as incertezas que ele observa que estão na mesa hoje. E aí, pessoal, com essa receitinha do capiroto aí da inflação, dos juros subindo, é óbvio que ia acontecer isso com eles, né? Os títulos públicos do Tesouro Direto também subiram, fazendo com que uma janela de oportunidade de marcação a mercado se observe, ó, quando a gente acaba pegando aqui, ó, taxas mais altas no patamar que a gente vê hoje em dia. Ah, Diego, mas eu não entendo nada desse negócio de tesouro direto, de marcação a mercado. Você podia bem te fazer um resuminho aqui rápido, 2 minutinhos só para eu entender e não ficar boiando? Claro que eu faço. Você tá no canal Cara da Riqueza? E se você entender, se inscreve aí nesse canal, vai. Olha só, pessoal, existem 3 tipos de tesouro direto no mercado, principalmente, tá? É o que a gente chama dos pré-fixados, é aquele em que a taxa é fixa. Por exemplo, 13% ao ano e não se fala mais nisso. O pós-fixado, que geralmente vai pagar a taxa Selic, que é a taxa mãe de juros. E por que chama pós-fixado? Porque a Selic ela vai mudando, o mercado vai mudando, as incertezas vão mudando. O mercado pode ficar mais arriscado ou menos, dependendo se uma guerra está estourando ou não. Então essa taxa de juros ela vai subindo com o tempo, depois vai caindo. É o ciclo da taxa de juros que a gente chama.
Enquanto que o IPCA+, ele é uma mistura dos dois. Ele vai pagar uma parte pós-fixada, atrelada à inflação, que a gente chama de IPCA. Lembra que o IPCA é a sigla da inflação, mais uma taxinha, que pode ser de 6% ao ano, 5% ao ano, 7% ao ano. Taxas que ficam, inclusive, mais atrativas, conforme a incerteza do mundo aumenta. Pense o seguinte, se a gente acredita que o futuro vai ficar mais incerto, o governo ele precisa pagar um juros maior para poder que os investidores emprestem dinheiro para ele, porque se o futuro está mais incerto, as pessoas param de emprestar dinheiro para o governo. Então ele precisa pagar um juros maior. É tipo essa lógica, entendeu? É por isso que quando você pega um título, por exemplo, ó, Tesouro IPCA+ 2032, você vê que a taxa que ele paga de juros vai variando. Olha só, 7,62, 7,58, 7,54, aí chegou aqui, ó, pagar, ó, 7,39. Vai depender do risco que o mercado está disposto a receber os juros em troca. É exatamente por conta dessa oscilação de juros que acontece um fenômeno chamado marcação a mercado no Tesouro Direto. Pensa o seguinte, ó, como é que funciona um título IPCA+ que você compra aí? Vamos supor que você comprou um título aqui, ó, em setembro de 2024, com vencimento para setembro de 2030. A única certeza que você tem desse título é que quando chegar lá no final, você vai percorrer toda essa trajetória aqui de investimento e vai receber o seu troféu, o seu prêmio. O seu dinheiro vai ser corrigido pelo valor do contrato, ó. Ele vai corrigir o IPCA do período e ele vai corrigir 6% ao ano durante todos os anos que você manteve esse papel aí na sua mão. Esse é o valor do contrato. Essa é a parte da renda fixa. Mas qual que é a questão? Esse contrato que você tem na mão aqui, ó, de fixo ele não tem nada, tá? O preço dele está sendo negociado em tempo real. Inclusive, é a B3, a Bolsa de Valores, que é parceira do Tesouro Direto, que faz essas negociações, tá? Não sei se você sabe, mas vem um extratinho da B3 lá, quando você compra títulos do Tesouro. Porque esse contrato ele é negociado, gente, como se fosse renda variável. Então, o preço dele pode subir ou cair, dependendo de quanto esse contrato te paga. Então, se você vende antes do período, antes do vencimento, você pode vender ele valorizado ou desvalorizado, ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Isso é a marcação a mercado. Ai, Diego, mas então como é que eu faço para ganhar ou perder dinheiro? Me explica mais só para eu entender essa lógica. Claro que eu te explico. Olha só, vamos voltar ao exemplo. Imagine lá então que você pegou em setembro o título IPCA+ 2026, né, que venceria agora em 2026, pagando IPCA mais 6% ao ano. E aí chegou no ano que vem e o risco do mercado piorou, tá? Ninguém tá querendo mais emprestar dinheiro pro Tesouro e ele teve que pagar agora IPCA mais 7 para conseguir que os investidores invistam. Os juros do IPCA mais aumentou, tá pagando IPCA mais 7. Só que você tem um título na mão, criatura, que tá pagando IPCA mais 6. O seu contrato vale menos agora, porque ele paga menos, você percebe? É muito mais valioso você ter na mão um contrato IPCA mais 7. Por isso que nesse momento você vai ter uma desvalorização do seu ativo, ó. O seu contrato desvalorizou perante ao contrato que existe no mercado, porque ele está valendo mais, ó. Ele paga 7%, o seu só paga 6%. O seu contrato desvaloriza. Você perde dinheiro quando os juros lá na frente sobe acima do valor que você comprou na época, do valor que você comprou contratado. Agora vamos supor que o tempo continua e agora o risco do Brasil diminuiu. O Tesouro agora está pagando IPCA mais 5, porque tem muita gente emprestando dinheiro para o Tesouro, o risco está mais controlado, ele não precisa mais de tanto dinheiro assim, ele vai pagar só IPCA mais 5. O que vai acontecer com o seu título? Ele vai valorizar. O título que você comprou lá atrás, ó, pagando IPCA mais 6, agora vale muito mais. Por quê? Hoje o mercado está pagando IPCA mais 5. O título, o Tesouro mesmo, quando ele cria um novo contrato do zero, né, um contrato original ali, ele está pagando IPCA mais 5, vamos dizer assim. A pessoa que comprou IPCA mais 7, então, ela vai ter o dela valorizado mais ainda, ela vai valorizar muito mais do que o seu, porque o dela está pagando IPCA mais 7. Você percebe? Essa é a marcação a mercado. Então, dependendo do momento que você compra, você pode ter uma baita valorização lá na frente. Ai, Diego, mas quanto que é essa valorização?
Olha só, eu montei essa tabelinha aqui, ó, para te explicar todos os cenários do que pode acontecer com os juros do Brasil e o quanto você ganharia de rentabilidade ao ano se você comprasse uma cota. Calma que no final desse vídeo essa tabela vale ouro, vou deixar ela pro final, né? Mas olha só, do início do ano para cá, a gente vai ver, ó, o Tesouro IPCA 2032, que estava pagando ali próximo, ó, de 7,57, chegou até no valor mínimo aqui, ó, de 7,39. Ele subiu, pagando taxas aqui, ó, chegou no máximo de 7,93, aí ele caiu de novo aqui, ó, para 7,65 e agora ele voltou para 7,73. Com os conflitos, gente, a tendência da curva de juros agora é subir, tá? A curva de juros está subindo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, porque agora uma nova janela de oportunidade está se abrindo e você tem que ficar de olho. Você tem que monitorar aqui o site, ó, é o site do tesourodireto.com.br. Quando você vem aqui, ó, no site do Tesouro Direto, você vai clicar aqui, ó, em produtos e aí depois você vem aqui, ó, em histórico de preços e taxas. Aqui você consegue selecionar, ó, eu quero o Tesouro IPCA mais 2032. Ah, eu quero ver os últimos 12 meses. Você consegue ver a janela, né, o período que você vai conseguir entender qual que é o preço e qual que é a taxa. Eu gosto de ver pela taxa, tá? Porque o preço é mais confuso, já que o preço vai subindo também ao longo do tempo. Vai na taxa, que é mais fácil de você entender. Quando a taxa estiver aqui, ó, acima desse 7,70, 7,80, 7,90, você sabe que está numa ótima oportunidade para você comprar, porque o máximo que ele pagou até agora, ó, foi 7,93. Então, se estiver aproximando desse máximo, opa, oportunidade de comprar. Você pode fazer isso, pessoal, com todos os títulos, tá? Eu, inclusive, tenho colocado na minha carteira, ó, o Tesouro Renda Mais 2065. Por quê? Porque ele tem a duração maior. Pensa que o Tesouro IPCA+, quando você pega... Se eu pegar mesmo quais títulos estão disponíveis hoje para comprar do IPCA+, você vai ter, ó, o 2032, 2040 e 2050. O máximo período de tempo é 2050. Enquanto que lá no Renda Mais, ele também te paga, tá? O IPCA mais alguma taxa, só que até 2065. Tem 15 anos a mais de duração. Então você vai aproveitar um conflito desse, você vai ter uma rentabilidade absurda, tá? Você tem uma rentabilidade maior por mais tempo. Olha só, o 2032 pagando 7,73, o 2040 pagando 7,26, o 2050 pagando 6,95. Ah, mas Diego, poxa, se eu tô travando meu dinheiro por mais tempo, eu não deveria pagar mais? Não é bem assim, tá? Até porque você não está travando. Lembra que você pode resgatar antes do prazo, só que você pode ter marcação a mercado para cima ou para baixo, ágio ou deságio, que o mercado chama, né? Você pode ganhar ou perder, só que você tem ali uma liquidez no tesouro. Ah, Diego, mas por que então tá pagando menos lá na frente? Justamente porque o mercado acredita que a humanidade vai sanar os seus conflitos, vai diminuir a pobreza, vai diminuir a miséria, vai ter mais gente consumindo, mais gente feliz, o mercado vai estar mais calmo lá na frente. Essa que é a perspectiva, tá? O mercado sempre tende a acreditar que o futuro será melhor do que o passado. Então ele tende a ser otimista quando a gente olha num prazo longo. Só que mesmo assim, você falar que em 2050 você vai receber 7% ao ano mais a inflação, você tem poucos ativos financeiros que batem geralmente IPCA mais 7 ao longo dos anos, durante 40 anos seguidos aí, tá? Porque você dependeria de acertar boas empresas, bons negócios, montar uma carteira aí muito top para você conseguir fazer isso, né, ano a ano. E se você pegar uma duração menor, ó, para 2032, né, ainda tem 6 anos aí pela frente, ó, IPCA mais 7,73, é uma rentabilidade absurda. Vamos para nossa tabelinha. Imagine hoje que você compre nessa rentabilidade de IPCA mais 7,73%. Aqui, pessoal, eu coloquei alguns cenários do que pode acontecer, ó. São 9 cenários diferentes. Dependendo de como tiver a inflação do Brasil e quanto que o Tesouro IPCA mais estiver pagando, a taxa que ele vai te pagar, você vai ter um resultado, uma rentabilidade diferente daqui 3 e daqui 5 anos. Ó, eu coloquei 3 em 5 anos, tá bom? Então, olha só. Vamos supor que o IPCA suba, a inflação suba para 9% ao ano no Brasil e a taxa esteja IPCA mais 9. Algo muito difícil de ser observado. É quase improvável isso acontecer, tá? O Tesouro pagando IPCA mais 9 é algo muito, muito raro. Você teria uma perda de 48% em 3 anos ou uma perda de 27% em 5 anos. Ou seja, você teria uma rentabilidade negativa aqui de 6% ao ano. Mas é um cenário muito improvável e é óbvio que isso
se isso acontecer, você não vai vender o teu investimento, você não vai sair da marcação ao mercado, você vai deixar o dinheiro lá, porque você sabe que ele vai render IPCA mais 9 até o fim do teu contrato. Então aqui eu estou simulando uma pessoa que iria vender o investimento, resgatar o investimento em 3 anos ou em 5 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque lembra, se ela deixa o dinheiro lá até o final do contrato, não importa, meu filho, você vai ganhar IPCA mais 9. Então você fica com o contrato na mão, você não se desfaz. Aqui a gente está simulando uma hipótese de você vender antecipadamente. Por isso também que você não vai pegar o único dinheiro que você tem na tua vida e colocar nisso daqui. Você vai ter que ter uma reserva de emergência antes de poder colocar dinheiro aqui. Porque aqui se enquadra numa renda variável. Por mais que a renda fixa é volátil, então você não vai poder resgatar o dinheiro a qualquer momento. Fechou? É isso que eu tenho para te falar. Olha o cenário 2. Se a inflação do Brasil tiver 8,5% e a gente tiver com uma taxa de IPCA mais 8,5%, você vai ter menos 37% em 3 anos, menos 13% no acumulado em 5 anos, totalizando aqui em 5 anos como se fosse menos 2% ao ano, tá? Menos 3% aqui por cento ao ano. Aqui nessa tabela ao ano, eu tô pegando essa taxa aqui em 5 anos e fazendo o anual dela, né? Quanto ao ano você estaria tendo de rentabilidade, beleza? No cenário 4, pessoal, a coisa já se inverte, né? Se a inflação do Brasil estiver em 5,50%, hoje a inflação está em 4%, então a gente está num cenário até mais otimista, mas eu travei aqui em 5% depois, né? Até para a gente ser realista aqui com a situação. E ela estiver pagando IPCA mais 7,50%, você já vai ter, ó, em 3 anos 37%, em 5 anos 76% no acumulado, e isso daria o equivalente a 12% ao ano. 12% ao ano, gente, basicamente é o que qualquer renda fixa vai acabar te pagando. Por isso eu coloquei aqui um cenário neutro, tá? Se a gente tiver com os juros no patamar que tá agora, pagando IPCA mais 7,5%, pagando IPCA mais 7,6%, que é o que a gente estava vendo acontecer agora, né? Que a gente tá com juros altos, você mesmo assim vai ter uma rentabilidade boa no período. Agora, se o Brasil melhorar e as guerras no mundo pararem, é aí que você vai ganhar dinheiro na renda fixa mesmo. Olha só o cenário 5, 6, 7, 8 e 9. O 5 é bem provável que aconteça em algum momento desses próximos 5 anos, ó. Uma taxa de inflação de 5% ao ano, o IPCA pagando IPCA mais 7%, a sua rentabilidade no 5 anos vai ser de 110%, ou seja, já 16% ao ano, tá? Isso aqui, renda fixa comum, já não tá mais pagando. Geralmente, você teria que pegar aí uns 120%, 130% do CDI, e o CDI teria que continuar nas alturas, coisa que nesse cenário aqui já não vai estar acontecendo mais. No cenário 6, ó, mesma coisa, inflação de 5%, vai pagar IPCA mais 6% agora, que é um cenário super realista, beleza? Ah, Diego, como assim realista? Se você pegar o Tesouro Renda Mais 2040, você já vai ver aqui, ó, aparecendo 6,82, 6,88 e você teria 151% de valorização em 5 anos, totalizando 20% ao ano de rentabilidade. Isso aqui já é rentabilidade, né, de Warren Buffett da vida. Se a taxa de juros melhorar muito e cair aqui dentro do Brasil e tiver pagando IPCA mais 5%, que também é bem provável, existe muito essa possibilidade durante muito tempo, os títulos pagaram isso aqui dentro do Brasil, né, se as coisas melhorarem, você vai ter 201% de rentabilidade, ou seja, 24% ao ano. E aí aqui eu coloquei o cenário 8 e 9, que são mais improváveis, né? Eu até mudaria aqui de cor, né? Colocaria uma cor mais verdinha escura aqui, né? Justamente por se tratarem de cenários mais improváveis, que ele vai estar pagando, ó, IPCA mais 4%, você teria 261% no período de 5 anos, totalizando 29% ao ano. Ou, se cair para IPCA mais 3%, já aconteceu aqui dentro do Brasil, mas é muito raro isso aqui acontecer. Você teria que ter o alinhamento dos astros, booms das commodities. O Brasil descobriu aí ouro. Ah, não, ouro a gente já tem. Descobriu terras raras. Não, terras raras a gente já tem. Descobriu que tem energia limpa. Não, a gente já tem energia limpa. Bom, o Brasil não tem mais político corrupto. Pronto. Se isso acontecer, a gente vai chegar nesse patamar. Brincadeira, mas é sério, viu? 334% de rentabilidade no período, ou seja, 34% ao ano durante 5 anos. Então, pessoal, existe uma baita oportunidade na mesa, porque no mínimo você vai ganhar aqui um título que te rende IPCA mais 7,73, que é uma ótima rentabilidade lá no fim do período, lá em 2032 aqui, né, se você fosse pegar esse título. Mas no máximo você pode acabar tendo uma baita valorização, porque daqui 3, daqui 4,
4, 5 anos, a situação melhora e você faz a marcação ao mercado na sua carteira. Eu tenho colocado o título do Renda Mais 2065 na minha carteira justamente por conta disso. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma verdadeira aula de renda fixa em Tesouro Direto para você. Manda, compartilha, porque você ajuda muito o canal A Cara da Riqueza a continuar crescendo, tá bom? É só o que eu te peço. Se inscreve aqui no canal e se você quiser de presente o nosso mini curso grátis de 3 aulas, que vai te ensinar o Paranauê Inicial, é um mini curso Aprendendo a Investir, pega no QR Code aqui em cima ou então no primeiro comentário fixado que eu vou deixar o mini curso lá. Me chama no WhatsApp, às vezes demora um pouquinho, tem muita gente, mas uma hora chega a sua vez e aí você vai fazer o mini curso, vai arrebentar nos investimentos. Agora, eu fiz um vídeo aqui que mostra por que chegar nos 21 mil reais tem que ser a sua primeira meta financeira, porque a partir daí, filho, os bancos, você vai virar o terror dos bancos. Vai lá entender, eu fiz um vídeo bem top. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!